seja o nome do Senhor. Então, estamos reunidos nessa noite para também meditarmos na palavra de Deus, tá certo? Que todos possam receber essa palavra que vem realmente do trono da graça. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, é onde nós estaremos meditando nessa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, para que recebamos essa palavra enxertada, plantada no nosso coração, realmente nos enchendo de fé. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 11, verso 25 e 26. Aleluia. Louvado, louvado, louvado seja Deus. Mateus 11, 25 e 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Louvado seja Deus. Oremos, pedindo a Deus a graça do entendimento na sua palavra. Pai querido, justo, santo e fiel, tenha misericórdia de nós, Pai, que vivemos nesse mundo caído e perdido. Tenha misericórdia de nós que somos servos. Sim, somos servos, mas muitas vezes infiéis. Tem misericórdia. Ilumina os nossos olhos pelo poder da oração. Mostra-nos, Pai, um pouco mais sobre oração nessa noite, sobre esta comunhão que temos com o Senhor, sobre este privilégio que temos com o Senhor. Nós queremos, nós desejamos o poder da oração sempre operando em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então, amados e amadas irmãs, nós estamos em Mateus capítulo 11, verso 25 e 26. Primeiramente no verso 25, nós percebemos que Jesus aqui ele está fazendo uma oração. Sim, Jesus está orando ao Pai e ele exalta o Pai, dizendo que ele é o Senhor dos céus e da terra. E Jesus agradece ao Pai, porque na oração de Jesus ele revela que Deus, esconde certas coisas para aqueles que se consideram sábios e revela certas coisas para aqueles que são como crianças. Mas primeiramente vamos entender o porquê que Jesus está orando, Se você estiver com a sua Bíblia aberta e você voltar a alguns versículos, você perceberá que, na verdade, anteriormente, Jesus havia dado o julgamento sobre as cidades que nós chamamos, ou vemos as Bíblias chamarem de impenitentes. Cidades por onde Jesus passou e operou grandes milagres, grandes inclusive, tanto em poder quanto em número de milagres. Foram feitos muitos milagres por Jesus naquelas cidades que nós vamos ver. E mesmo assim aquelas pessoas não creram em Jesus como Salvador, como Filho de Deus. Mesmo vendo os milagres, os olhos daquelas pessoas não foram iluminados. E aqui nós vemos Jesus decretando um juízo sobre essas pessoas, um julgamento sobre essas pessoas. E vamos ver, verso 20, você volta um pouquinho. Então Jesus começou a denunciar as cidades por onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Jesus passou por aquelas cidades, pregou o evangelho, curou diversas pessoas, mas aquelas cidades não foram vistas ali pessoas se convertendo dos seus maus caminhos, se convertendo à mensagem do evangelho, ao Filho de Deus.
mesmo que aquelas pessoas tenham sido testemunhas oculares de vários milagres operados por Jesus. Verso 21. Que aflição as espera? Jesus afirma, há uma aflição que está preparada, que espera essas cidades. Corazim e Betsaida, né? Em algumas versões, ai de ti, Corazim e Betsaida. É a mesma coisa que dizer ai, né? O ai quer dizer coitado de você, grande problema te aguarda, grande julgamento te aguarda, vai doer. E Jesus, em algumas traduções, traz o ai. Aqui eu estou usando a NVT, nova versão transformadora, né? E essa versão eu considero ela muito esclarecedora tanto para quem está ministrando quanto para quem está ouvindo. Então, verso 21. Que aflições as espera? Aquelas cidades, o decreto é que elas iriam sofrer grandes aflições. Ele diz que essas cidades é, primeira, Corazim, e a segunda delas é Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom, aí ele cita mais duas cidades, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei entre vocês ou em vocês, no meio de vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre sua cabeça. Havia uma tradição em Israel que quando acontecia uma catástrofe, ou quando acontecia um ato de grande sofrimento, né? Como luto, por exemplo, a pessoa recebia a notícia de que alguém morreu, que essa pessoa era muito importante. Então as pessoas rasgavam suas roupas, se jogavam no chão e lançavam cinza sobre si. Nós vemos muito isso, né, na Bíblia, e podemos ver também em filmes, documentários sobre histórias bíblicas. E Jesus está dizendo, olha, se em Tiro e em Sidom tivessem sido realizados os milagres que vocês viram lá em Corazim e Betsaida, se tivessem sido realizados os mesmos sinais, os mesmos milagres em Tiro e em Sidom, eles já tinham se arrependido há muito tempo. Eles tinham rasgado suas roupas e demonstrado publicamente o seu arrependimento. É isso que Jesus está falando. Eu lhes digo, verso 22, eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. Ok? Tiro e Sidom serão tratados com mais amor, com mais graça do que Corazim e Betsaida. E você, Cafarnaum? Agora ele vai te falar de Cafarnaum no verso 23. Tudo isso é para entender a oração que Jesus faz mais na frente. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? É uma pergunta. Não, descerá até o lugar dos mortos. Você não será levado para o céu não, Cafarnaum. Você será levado para o lugar dos mortos. É uma afirmação. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda até hoje. Olha que coisa séria, irmãos. Jesus está dizendo que em Cafarnaum ele operou diversos sinais. E Jesus cita as cidades de Sodoma e Gomorra e diz que se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados esses mesmos sinais, aquelas cidades não teriam sido destruídas, porque haveria arrependimento naquelas cidades. Ainda estariam de pé naquela época de Cristo. Olha só, Sodoma e Gomorra é referência de pecado, gente. É referência de pecado extremo. Deus teve que destruir com fogo caído do céu. Fogo, chamas de Deus caíram do céu e destruíram Sodoma e Gomorra. Só se salvou de lá Ló e sua família. Sabemos que até sua esposa ficou às portas da cidade porque olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, se em Cafarnaum, se Cafarnaum tivesse se convertido, porque lá foram vistos diversos sinais que Jesus operou, né? Olha, tantos sinais que Jesus diz que Sodoma e Gomorra ainda estaria de pé se tivesse visto esses sinais. O maior de todos os sinais que Jesus está se referindo aqui, sobre essas três cidades impenitentes,
O maior sinal, o maior milagre é a própria aparição dele. Porque ele é o Deus conosco, porque ele é o Emanuel. A chegada dele e as palavras pregadas por ele, esse é o maior sinal. Ele operou diversos milagres, mas o maior milagre é ele próprio lá, estando lá. Verso 24. Eu lhe digo que no dia do juízo Sodoma será tratada com menos rigor do que você. Jesus afirma que no dia do juízo os habitantes de Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor, ou seja, menos juízo do que Cafarnaum. Louvado seja Deus. E aí nós percebemos que Jesus, naquela ocasião, como diz o verso 25, Jesus orou da seguinte maneira. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são crianças ou aos pequeninos. Ou seja, irmãos, essa oração que Jesus faz, ela tem referência, ela tem como contexto as cidades impenitentes, as cidades que não creram na mensagem do Evangelho. Essas cidades que não creram na mensagem do Evangelho, elas não creram, e Jesus está afirmando aqui, porque não foi dado a elas o poder de crer. Ah, pastor, mas isso seria injusto, como é que Deus vai impedir que as pessoas vejam e ainda vai cobrar delas por elas não verem? Irmãos, olha, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas são reais. Elas andam uma ao lado da outra e nós só as compreenderemos completamente no céu. Porque aqui a nossa mente limitada não compreende, por isso que é melhor crer. Por isso que é melhor crer. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo, nós somos responsáveis pelo que fazemos. Deus nos responsabiliza pelo que fazemos. Assim como vemos na época de Moisés, quando Deus endurece o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. E mais à frente, Deus diz, eu julgarei, castigarei a Faraó, porque ele endureceu o coração. Então as duas coisas andam juntas, irmãos, e uma não vai negar a outra. Precisamos entender que são duplas verdades. Nós estamos muito habituados a uma verdade só. Nós queremos que aquilo seja rotulado, queremos que aquilo seja absoluto. Soberania é verdade, responsabilidade humana é verdade. Você que está me ouvindo, você é responsável por tudo que você faz da sua vida. Você é responsável. Se acontece consequências ruins na sua vida, você foi responsável. Ok? Se acontece, é mais ou menos assim, quando você faz tudo perfeito, tudo muito bem, segundo a palavra de Deus, a Ele a glória. Quando você faz errado, a glória é sua. A glória do erro é seu, porque Deus não erra, porque Deus não comete equívoco. Entendendo essas verdades, tá bom? Entendendo essas questões a respeito dessas cidades, nós entendemos o seguinte, que Jesus faz uma oração onde ele diz que para os sábios, aqueles que se consideram sábios, aqueles que se consideram entendidos, os inteligentes, é impressionante, irmãos. Eu já fui pastor de pessoas de todas as idades, pessoas jovens, média idade, avançados e idosos. Ok? Eu fui pastor de todas essas pessoas. E é impressionante. Tem duas classes aí. Os jovens e os idosos. São as pessoas mais teimosas da face da terra. Os jovens são teimosos porque acham que já sabem tudo. E eu já fui jovem, eu sei o que eu estou falando. Jovem acha que já sabe tudo. Jovem acha que sabe mais. Jovem acha que sabe demais. Né? Aí vem Jesus, e sim, os idosos também. Os idosos, você vai falar com ele, vai aconselhar, dizer, tá certo, tá certo. Aí você vira as costas e diz, mas eu já sei como é que faz isso. Eu vou fazer do jeito que eu aprendi. Né? Quantas vezes a gente dá conselhos bíblicos para pessoas de idade mais avançada e faz só assim, ó. Mas seguir que é bom, né? Mesmo sendo bíblico. Mas tudo bem.
Louvado seja Deus, é assim. O ser humano é assim, até que Deus o mude. E o que tem isso a ver com a oração que Jesus fez? E o que tem isso a ver conosco hoje? Tem a ver com o seguinte, irmãos, que quando alguém se comporta de forma a se achar sábio e entendido, se achar inteligente, se achar, acredita, pensa de si mesmo além do que convém, acredita em si, né? Acredita que sabe mais, acredita que é mais inteligente. Ah, eu fiz um teste e eu descobri que eu sou inteligente. Eu fiz ali um teste vocacional e eu descobri que as minhas vocações são só as vocações tops. Eu nasci para ser líder. Eu nasci para acontecer. Eu tenho habilidades, eu tenho dons. Essa pessoa que se acha demais, eu tenho uma boa nova para você. Suas orações Deus não ouve. Deus não ouve suas orações. Por quê? Porque você se comporta como aquele que já sabe tudo e que de nada precisa. E eu vou mostrar isso para você. Já Jesus disse: agradeço, ó Pai, porque tu revelastes. A quem? Lá no verso 25. Aos pequeninos, aqueles que são como criança. Como é que uma criança é? Uma criança é como um absorvedor. Uma criança é como uma esponja. As crianças, elas são impressionantes. Elas querem mais colar em alguém e aprender. Você pega uma criança e coloca ela num lar cristão de servos do Senhor Jesus. Você coloca para passar uma semana, aquela criança volta crente. Coloca aquela mesma criança para passar uma semana num lar de pessoas pervertidas que se entregam à bebedeira, à droga, a som alto e muito pecado, e vocês já sabem. Você põe a criança lá uma semana, ela volta pervertida, porque a criança suga tudo. Então, Jesus estava falando aqui que a nossa postura de fé correta é a postura de humildade, como uma criança. A palavra humildade do grego, o grego da Bíblia, é a palavra humus. É a palavra do grego humus, que vem da ideia de terra úmida. É aquela terra boa de se plantar. Você planta porque é uma terra boa. Você planta porque ela é uma terra que mantém a água que cai da chuva por mais tempo. É a terra úmida, que é uma terra boa para plantar e para colher. E eu quero que você abra a sua Bíblia também no livro de Lucas, no capítulo 18. Certo? E aí já estamos nos encaminhando para o final dessa ministração, porque temos que orar, né? Mas vocês vão compreender melhor o que Jesus estava falando. Que Jesus agradece a Deus por ter revelado estas coisas, ou seja, revelado o Evangelho, revelado a verdade, não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos, não aos sábios instruídos, mas às crianças, né? E em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, nós vamos encontrar uma parábola em que Jesus ele vai revelar esse princípio. Em Lucas capítulo 18, dos versos 9 a 14, Jesus faz um contraste entre um fariseu, obcecado por sua própria virtude, com um publicano que humildemente pede a Deus a sua misericórdia. Vamos ver isso? Lucas 18, 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens, verso 10, 2 homens foram ao templo orar. Olha que coisa simples o ensinamento de Jesus. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Para que todos vocês que estão me ouvindo me entendam. Quem eram os fariseus?
a classe religiosa de maior prestígio em Israel. Os fariseus, eles eram os detentores dos mais elevados títulos, né, religiosos e políticos, títulos de liderança, títulos de príncipes, né? Os fariseus eram as pessoas que eram conhecidas como autoridades da lei. Então eram os exemplos de alguém de Deus, um representante de Deus. Os fariseus também eram assim reconhecidos. Então Jesus diz, olha, tem dois homens aqui, um fariseu, ok? E o outro é o cobrador de impostos, né? O cobrador de impostos. Bom, o fariseu era o religioso, que representa a classe religiosa suprema. Mas muitos de nós não compreendemos esse outro personagem, que é o cobrador de impostos. E para fazer um comparativo, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Nós poderíamos comparar um cobrador de impostos hoje com pelo menos duas classes. Poderíamos até colocar mais. Mas nós temos pelo menos duas classes de pessoas, tá certo? Que nós poderíamos fazer esse comparativo. Um é o policial e o outro é o político. Então, lembre-se, eu estou me referindo ao cobrador de impostos. Imagine um político, mas um político corrupto, ladrão, alguém que sonega impostos, alguém que rouba mesmo o dinheiro público, que enriquece às custas do pobre, que sonega, enfim, o Brasil tem muito. Policiais que são corruptos também, que procuram enganar as pessoas, aceitar suborno, louvado seja Deus, esse tipo de coisa. Amém? Então, você compara o religioso, né, com qualquer religioso que você imaginar hoje. Você compara o fariseu com qualquer religioso que você imaginar hoje. E você compara o cobrador de impostos com um político corrupto. Ou com qualquer classe de pessoa corrupta. Ok? E aí você vai agora acompanhar comigo a leitura. Vamos lá. Verso 11. O fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Então vem o religioso e se comporta da seguinte forma: Senhor, obrigado, na oração dele, obrigado porque eu não sou como essas pessoas desonestas que tem aqui, eu não sou como essas pessoas que roubam, eu não sou como essas outras pessoas e eu não sou como esse cobrador de impostos. Imagine um religioso hoje, ou seja, um crente, dizendo assim na oração: obrigado, Senhor, obrigado porque eu não sou ladrão, porque eu não sou avarento e porque eu não sou como os políticos de Brasília. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses policiais que aceitam suborno. Obrigado, porque o Senhor está vendo que eu sou diferente. Pois é. Vamos ver no que dá isso. Olha só. Verso 12. O fariseu ainda diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos, que para nós representa o político, representa aquele cara errado no meio da sociedade, né? Ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Verso 14. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado, ou seja, perdoado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Então Jesus faz uma comparação, irmãos, entre duas classes de pessoas: os religiosos e os pecadores. Jesus mostra que um pecador que ora reconhecendo a sua pequenez, a sua miserabilidade,
reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo que depende de Deus, reconhecendo que carece da graça de Deus, esse é aquele que recebe graça de Deus, que recebe perdão de Deus. Porque aquele que bate no peito e pensa de si mesmo que é alguma coisa diante de Deus, este, por Deus, não é perdoado, por Deus não é ouvido. E isso, irmãos, concorda plenamente com o que Jesus falou. Jesus disse: Pai, eu te dou graça porque estas coisas, que coisas? Ele próprio, os seus milagres, a revelação do Evangelho. Eu te dou graças, Pai, porque estas coisas tu ocultastes, está oculto para aqueles que se acham sábios e entendidos. Mas o Senhor revelou para os pequeninos, revelou para aqueles que são como crianças. É por isso, irmãos, o ensinamento se resume ao quê? Qual é a aplicação? É muito simples a aplicação. Qual é a aplicação para a nossa vida? Quando nós estivermos orando, cuidado com o que você pensa a respeito de si mesmo. Porque a oração por si mesma é um ato de dependência. Eu não disse independência, eu disse dependência. A oração verdadeira, a oração da fé, não é aquela que faz decretos. Eu decreto, eu exijo, pela minha fé vai acontecer como eu digo. Irmãos, isso aí é o fariseu batendo no peito. Não tem jeito. Qual é a oração que Jesus fala aqui, que nós acabamos de ler, entre o fariseu e o publicano ou o cobrador de impostos? Qual é a oração que será ouvida? É a oração daquele que se porta diante de Deus com humildade. Humus, terra boa, terra humilde, boa para receber. É aquele que se comporta diante de Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador. Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, eu não venho diante de Ti por meus méritos, mas eu venho diante de Ti pelo sangue de Cristo. Eu venho diante do Senhor pela Sua graça. A minha fé não está depositada no que eu sou, nem mesmo no que o Senhor fez de mim. A minha fé está no que Jesus é, no que Jesus representa, no que Jesus fez na cruz do Calvário. Então nós nos dirigimos a Deus com a postura de humildade, como pessoas que dependem. Agora, para ficar bem claro isso aqui, irmãos, ficar bem claro. Imagine que você vai abrir um novo negócio, que você só tem uma chance de abrir o seu negócio, né? Você tem que ir até o banco e pedir dinheiro emprestado. E aí você pede lá o atendente conversando com você diz assim: olha, foi negado. Você diz: por favor, deixa eu falar com o gerente. E aí como é que você vai falar com o gerente? Você vai dizer assim: rapaz, eu quero dizer para você que eu tenho direito, viu? Eu tenho direito, que eu sou cliente do banco, eu quero um empréstimo e ponto final. Geralmente você já começou errado. Então você tem que ir com humildade. Olha, eu quero começar um negócio. Eu tenho sido uma pessoa que tem lutado muito na vida, mas eu quero agora acertar. Então, senhor gerente, me empreste esse dinheiro para a minha empresa, para que a gente cresça. Vocês vão ser meus parceiros nisso. Então você tem uma postura humilde. Aí chega diante de Deus. Tem gente que chega diante de Deus cheio de exigências. Não pense o homem que assim se mostra diante de Deus, que vai do Senhor receber alguma coisa. Não vai, irmãos. Porque nós somos pequenos. Porque nós somos cheios de falhas. E todas as nossas qualidades só são qualidades. Toda a nossa santidade só é santidade quando é Deus que produz em nós. Porque nós, por nós mesmos, só produzimos pecado. Nós,
por nossas próprias vontades. A única coisa que produzimos é pecado. Mas quando nós nos submetemos, olha só, à palavra de Deus, e só aí é que nós produzimos o que é bom aos seus olhos, aos olhos do Pai. Só aí, só quando fazemos a vontade dele, é que nós fazemos o que é bom. Louvado seja Deus. Então vamos orar? E vamos orar da seguinte forma: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pequeno, que sou falho, mas que creio no Senhor, que espero no Senhor, que espero na sua graça. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu me submeto à sua vontade, Pai, em nome de Jesus.